Amanhã. Até lá! Olá, estamos de volta. Primeiro bloco aí, entendendo um pouquinho mais sobre o autismo, cientificamente falando o transtorno do espectro autista. Doutora Ana Freitas, psicóloga aqui, conversando conosco, e ela que trabalha com terapia cognitivo-comportamental e também trabalha com a inclusão. Falamos aí no primeiro bloco a respeito do diagnóstico, da importância entre 1 e 3 anos, se observar bem o teu bebê, a sua criança, e começar a desconfiar. Aquilo que não é completamente dentro do normal, você sinalizar, ok? Porque quanto antes o diagnóstico, melhor para poder se fechar esse diagnóstico. Ela já explicou no primeiro bloco. Não tem exame, não tem teste de sangue, não tem eletro, não tem encéfalo, enfim, não tem um exame que diga assim, fez aquele teste, batata. Espectro autista, por quê? Porque espectro é muito amplo e pode ter uma gama aí de situações. Então, um grau não é como o outro, existem graus distintos e o nosso objetivo aqui maior é entender que, independente da dificuldade que essa criança ou esse jovem autista lá da sua casa, da sua família, da sua comunidade, da sua vizinhança, esse autista que está perto de você, entenda que tendo tratamento, tendo trabalho, tendo estímulos, ele vai se desenvolver e ele vai chegar aí à condição de uma vida normal, dependendo aí do grau. A doutora também já falou no primeiro bloco que a gravidade está muito mais associada ao fato da dependência daquela pessoa em pequenas coisas, muito mais do que isolamento, porque a gente tinha um pensamento de que o autista era aquele desligado do mundo, que desliga, entra no mundo dele e ninguém tira mais, e a gente tinha até a impressão de que entrava naquilo ali e nunca mais ia sair, enfim. Então, nós estamos aqui também, gente, para desmistificar, tá? Vamos desmistificar, porque tudo que envolve saúde mental, as pessoas levam a uma exclusão, uma dificuldade, sabe? Aquela família que tem um autista fica sendo tratado como, ai, tadinha daquela mãe, tadinho daquele pai. Então, são essas questões que nós estamos querendo trazer aqui como esclarecimento para poder ajudar da melhor maneira possível, trazendo aqui esclarecimentos. Então, continuando, doutora Ana, o diagnóstico é um pouquinho mais difícil, porém, fechado o diagnóstico, esses pais, com certeza, vão ter um bom trabalho pela frente. Exatamente. Aí começa uma outra caminhada, né? Nessa caminhada eu quero só antecipar que é uma caminhada que para os pais, 2 passos atrás eu fiquei grávida, eu e meu marido, tivemos uma expectativa para um filho, né? Que esse filho nasça com saúde, vá para a escola, cresça, adolescente, de todos os trabalhos do adolescente, trabalhe, case, dê netos e tal. E aí vem uma primeira parte que a gente não pode esquecer, são dos pais também. A gente está falando muito da criança aqui, mas eu gosto muito de frisar que esses pais também precisam de bastante apoio, de bastante acolhimento, de bastante psicoeducação, como a gente chama, para que eles possam entender o que está se passando a partir daquele momento do tal diagnóstico, né, da tal notícia, né? Uhum. Os pais levam um tempo para para digerir essa informação e dali trilhar uma nova estrada que também não será muito fácil para eles, porque a partir daí uma rotina, precisa dessa rotina, é necessário que se tenha uma rotina, e isso impacta muito dentro do núcleo familiar, porque precisa-se ter alguém que possa estar quase 24 horas full time com essa criança, por conta dessa demanda multidisciplinar, tá? Uhum. Mais a escola, que é outro desafio no Brasil, para que a gente consiga levar essa criança
para uma escola e que lá possa ser feita a inclusão adequada. Outro grande desafio no nosso país, tá? E aqui a gente pode dizer que não é só a rede pública que é muito malhada, tá? Nós estamos falando da rede privada também. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas entendem inscrição, matrícula como integração, tá? Como inclusão. Acha que basta aceitar aquela criança com autismo, colocá-la na sala de aula e deixá-la lá. Ah, não, nós somos uma escola inclusiva. Não é. Inclusão é tratar essa criança, incluir essa criança nas atividades da escola e adaptar as atividades da escola para que essa criança possa fazer parte do programa da escola, do currículo da escola. Esse, na verdade, é o grande desafio. As maiores reclamações dos pais são: meu filho, eu consegui a matrícula, eu consegui colocar meu filho numa escola, e eu fico sabendo que ele fica quieto, porque dependendo da expressão dessa criança, se ele não for uma criança mais agitada, porque nós temos uma coisa chamada comorbidade, que eu vou explicar, ela pode ser uma criança que pode ficar sentadinha numa cadeira, e eles deixam a criança sentadinha, parada lá, sem qualquer estímulo, tá? Agora, a gente pega uma criança que apresenta comorbidades. O que é comorbidade? É você ter o diagnóstico como condição autista e junto vir um TDAH, uma criança com déficit de atenção e hiperatividade que não para quieta, tá? Então, nós temos outra coisa para lidar, para poder tratar, para poder acompanhar, e isso traz o quê? Uma alteração no ambiente escolar. E aí nós temos outros problemas, porque a escola não está capacitada, diz que a criança não se adapta e tal. A figura do mediador escolar, que eu gostaria de trazer para você, Rose, e para o seu público, que há uma necessidade individual, porque muitas coisas estão sendo feitas de forma muito errada nas escolas. Um mediador escolar por aluno autista não é um mediador escolar para 3, 4 crianças ao mesmo tempo. Como eu falei no primeiro bloco, um autista não é igual ao outro, por isso o trabalho ele é personalizado para aquela criança. Então, é um autista, um mediador, e assim vai. Tá? Essa nova estrada desses pais é encontrar também esse local que o acolha de forma respeitosa e que faça a inclusão como deve ser feita. E aí sempre vem aquela pergunta: o que é essa inclusão como deve ser feita e adaptada? Praticamente em tudo. Por exemplo, vamos imaginar uma criança, vamos lá, o autista ele apresenta algumas restrições auditivas, tá? Às vezes muito sensível ao barulho, tá? O mesmo barulho que a gente escuta para ele pode ser insuportável e ele pode abrir uma crise, tá? E aí a gente teria que entender também crise e birra. Eles fazem birra como qualquer outra criança, mas também tem crises que na grande maioria, a crise por vezes até muito agressiva, mas ela é para informar que algo não está certo, não está legal, porque talvez ele não tenha ainda condições de forma verbal de explicar, ou que o som está muito alto, está muito tumulto em volta dele, ou que esteja muito calor, ou alguma coisa não está legal, né? Então, ele entra numa crise, ele faz alguns comportamentos estereotipados, tampar o ouvido, até gritar, se bater ou bater no outro. Mas o que ele está querendo dizer é que tem alguma coisa errada naquele ambiente. Tá? Só que as escolas não estão capacitadas para olhar para isso e entendem só como uma birra. Só como uma birra e não uma crise de comunicação. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa mostrar para o público, que a crise é uma forma de comunicação que no ambiente não está nada errado. Assim como está para uma criança o choro. Né? Quando ela está com uma dor, então ela chora porque ela não sabe falar. Porque não sabe falar. O autista faz uma crise. No relato da mãe, né, que conversou comigo, ela me passou o seguinte: ele demorou para andar, demorou para falar. Na primeira, quando estava no que a gente chamava antigamente de primário, né, que agora mudou, mas no meu tempo era primário, na primeira, quarta série,
ela dava aula em casa e, apesar das dificuldades na escola, ela conseguia interagir. Ela conseguiu levar isso até a quarta série. Quando chegou no que é o ginásio, que aí já é vários professores, com uma professora só, ela ainda conseguiu levar. Quando ficou vários professores, aí ele não conseguiu mais avançar, né? E ela ajudava em casa. Ela acredita que o fato da família ser grande, muitos primos, a casa ter muita festa, etc, 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 ela acha que o fato da família ser grande, a convivência com várias pessoas em casa, ajudou, pelo menos nessa primeira fase da educação, ele interagir com outras pessoas na escola. Isso é verdade, doutora? Uma família pequena vai atrapalhar, talvez, o autista ao mundo exterior, à convivência na escola, se ele não tem outros irmãos, se ele não tem contato com outras crianças, em casa, se é de uma família pequena, só o pai, a mãe e aquela criança, ele só tem adulto em volta. Isso é um tabu? Isso é um mito? Ou é uma verdade? Isso ajuda? Bom, em partes, vamos lá. Assim como uma criança neurotípica, que é assim que nós chamamos uma criança não portadora, né? A criança neurotípica ou típica, tá? O que a gente pensa quando vai levar essa criança para uma creche ou para um ambiente escolar? A primeira coisa que os pais pensam é o quê? Socialização, não é isso? Então, assim como essas crianças também, elas precisam estar em ambientes sociais para, aí neste caso, aprender a socializar, porque para elas, como eu falei, o eixo lá das dificuldades, comunicação, interação e o comportamento. Então, elas precisam estar, sim, nesses espaços. Agora, ter uma família maior ou menor, isso vai muito da própria criança. Quantas crianças estão em ambientes bastante numerosos e são tímidos? Tá? Agora, pode facilitar, sim, também por um outro lado, mas vai depender desta criança e de como esse ciclo familiar numeroso lida com a criança e com as limitações, porque eu tenho conhecimento de estar dentro de uma família numerosa e o pai ou a mãe ou o cuidador mais ligado com o maior vínculo com a criança o isola também. Por quê? Porque aquele número de pessoas também atrapalha, porque a criança pode ser muito sensível a todo aquele tumulto. E pegando o ponto que você trouxe sobre a criança mudar, né, de um nível escolar, né, que a gente chama antigamente primário e depois ginásio, hoje a gente está falando de Olha, gente, não é que a 1. gente é velha, não, tá? Mas Hoje é o ensino fundamental 1, que é o infantil, e depois o adolescente, que é o ensino fundamental 2, e depois a gente está no ensino médio, tá? É nessa correlação. Ensino fundamental 1 para o primário, antigamente, fundamental 2 para o ginásio e ensino médio para o segundo grau. Bom, nesta mudança, que é uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, que a criança autista, portadora de TEA, ela tem uma necessidade de rotina para que ela se sinta segura, tá? Então, bom e ruim, que a gente respeite essa rotina e que tenha realmente essa rotina, porém, o objetivo dos pais e dos profissionais é ampliar essa rotina, porque senão ela vai fazer a mesma coisa a vida inteira e quando acontecer um imprevisto, quando acontecer uma situação em que ela precisa fazer algo diferente, ela não está preparada. Então, o que aconteceu com essa criança aí que saiu de um nível para o outro, né? Ela tinha um único professor e passou a ter 10, né? 7, né? Que muda bastante. Não foi preparada para essa mudança. Toda mudança de rotina de uma criança autista tem que ser feita de maneira prolongada. Por exemplo, no último ano em que ela já ia fazer essa mudança, deveria ter feito uma preparação até de reconhecimento de local, de entendimento que teriam novos professores, tá? Que também não é garantia que de cara a criança estaria apta a estar naquele ambiente e que não exigisse ainda uma continuidade, tá, de adaptação, porque traz para eles uma rotina, aquela rotina igual todos os dias, traz para essa criança sensação de segurança, porque ela sabe o que vai acontecer. Eles têm uma dificuldade muito grande com os imprevistos, então tem que estar sempre atento, tá? Por exemplo,
No livro que eu fui coautora, que é o Manual de Terapia Cognitivo-Comportamental, eu falo, o meu tema é sobre a questão da rotina dessa criança que precisa ser ampliada, tá? Então, a gente pega uma rotina de uma criança que todo dia acorda às 7 horas da manhã, toma seu banho, escova seus dentes, toma café, senta na mesma cadeira, depois, das 8 horas da manhã, ela se bota o uniforme, então todo dia é igual. Como fazer essa mudança de maneira pequena? Vai pegar a tarefa que você percebe que ele tem menos dificuldade de ampliar e começa a mudar. Por exemplo, se ele senta na cadeira da ponta da mesa, você vai fazer com que ele sente ou numa cadeira mais para o lado, para ele aprender que existem outros lugares na mesa. O caminho que faz para a escola, se for a pé ou de carro, que ela apresente novos caminhos. Por quê? Se um dia, por alguma situação, um engarrafamento, um tumulto na rua, que a mãe precisa desviar, quando a criança percebe o desvio, ela entra numa crise, porque ela não sabe para mais para onde está indo, que ali, na verdade, é só um desvio para chegar no mesmo lugar, mas ela fica muito atordoada. Né? Então, o que aconteceu aí foi, por ela também não ter esse conhecimento, foi fazer a adaptação de mudança de nível para ela. Entendi. E por isso há necessidade, e é muito importante que os mediadores escolares estejam com as crianças dentro das escolas. No caso dessa mãe, por exemplo, ela relata que, na verdade, ela só achava que o filho tinha uma dificuldade e que precisava de uma atenção maior, porém, aos 11 anos, quando houve essa mudança na fase escolar, foi que ela percebeu poxa, meu filho não é normal, ou então está anormal demais agora, porque, justamente por causa disso, aí parou tudo, aí já não pôde mais estudar, aí já não foi mais para a escola, aí já teve uma educação. No caso desse jovem, ele hoje é um adolescente, no caso desse jovem, ele é muito inteligente, então ele é autodidata, ele aprendeu inglês na internet, ele compõe música, então ele é talentoso, ele tem talento. Porém, essas atividades, ou o estudo, ou uma participação fora, por causa dessa transição, aí deu aquele break, digamos assim, deu aquela parada. Stop, né? Isso, deu aquele stop. Nessa mudança aí, do primário para o ginásio, ou seja, do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Foi nisso aí que ele travou e ela viu realmente que... E aí foi que foi começar a fazer os testes, aí, até fechar aquele diagnóstico. Então, realmente foi... Você sabe dizer, Rose, depois disso, o que foi feito? Você sabe dizer o que foi feito depois? A mãe associava ao fato dele ter epilepsia, a mãe achava que era por causa da epilepsia. Muito comum, tá? Hoje ele é epilético. Hoje não temos como definir se uma coisa causa a outra, mas uma coisa já podemos dizer que a epilepsia não causa, tá? A gente não sabe o que causa, mas a gente já sabe que algumas coisas não causam, tá? Ele pode ser uma pessoa que tem epilepsia, tá? Por uma infelicidade, nesse caso, né? Mais uma comorbidade para ele, mas não seja a causadora do transtorno, porque o transtorno começou lá atrás sem que as pessoas tivessem percebido, infelizmente, tá? Mas, assim, ela conseguiu dar continuidade, ela conseguiu fazer algum investimento nele e abrindo uma situação aqui também para os pais, tá? As crianças com autismo, elas podem apresentar altas habilidades, tá? Intelectuais e altas habilidades também manuais para alguma coisa. Tem uns que desenham bem, pintam bem, tocam piano, ou na área das ciências exatas também, mas todos vão apresentar no seu eixo a questão da comunicação, interação social, essa coisa toda, né, que tem que ser sempre trabalhada e tal. E vão ter crianças que vão ter mais dificuldades intelectualmente também. Então, temos que investir também nessa situação. Enquanto uns vão despontar na questão intelectual, tá? Que é um facilitador, tendo o eixo o mesmo para todos, mas outros vão apresentar, né, uma deficiência intelectual
também. Tá? Tudo Ele, isso é né, variação. no caso desse jovem, ele é muito inteligente, ele é autodidata, ele aprende tudo sozinho. Então, ele desenvolveu a leitura, ele desenvolveu a composição, tudo isso, talento, fala inglês, aprendeu a falar inglês de tanto ver filme, aprendeu a falar inglês sozinho, etc, etc, etc. Porém, a queixa maior dela, sim, da dependência que ele tem, seria, não bebe água, tem que ficar oferecendo. Horário de alimentação, tem que ter aquele cuidado, e ela tem, assim, aquela coisa de rotina, mas ele é um pouquinho, ela diz que ele é um pouquinho teimoso. Ele é um pouquinho teimoso, não gosta de tomar medicação, não gosta de tomar. Ele não tomava nenhum tipo de medicação até ter uma crise há uns 2 anos atrás. Ele teve uma crise e aí eu não sei se foi, eu não sei qual foi o tipo de surto que ele teve, porém teve que controlar com uma medicação, o psiquiatra teve que entrar com uma medicação, depois foi desmamando, mas ele entrou numa crise, ele surtou, a mãe viajou, ficou ausente muito tempo, ele ficou com os irmãos, e assim, depois de quase um mês longe da mãe, ele não se sabe se foi por isso, mas Pode ter ele sido acabou, sim, Rose, ele acabou surtando. por conta da ruptura, tá? E aí, de novo, a não adaptação, explicar que ia viajar e tal. E aí, o que faz nessa situação rapidamente para a gente poder fechar, tá? Que é o seguinte, nesse caso dela viajar, ela deveria vir conversando com ele, pós-viagem, fazendo ligações por vídeo com esse filho, para que ele mantivesse contato com ela, tá? E aí podendo amenizar a ansiedade dele. Uhum. Gente, eu falo que o programa é rapidinho, vocês não acreditam. Estamos aí na retinha final, eu quero deixar aqui a oportunidade. Doutora Ana, como é que a pessoa te procura, como te acha? Eu tenho certeza que muitos que ouviram vão querer saber um pouquinho mais, enfim. Como encontrar a senhora, como procurar? Pode deixar seu contato se quiser, fica à vontade. Bom, eu queria trazer para vocês uma possibilidade que um projeto que eu estou à frente, né, atualmente na Baixada Fluminense, que muito em breve vamos ter um local de acolhimento para crianças portadoras, tá, de autismo, onde vamos contar com o nome do nosso espaço, que chama Psicologando, tá? E teremos terapeutas infantis, psicopedagogos, talvez até contemos com uma psiquiatria também para nos ajudar nesse espaço, muito em breve na Baixada, especificamente em Nova Iguaçu. Tá? Ok, tem contato? Temos sim. Tá? O contato para informações sobre o trabalho, nós temos o contato 97 481 1483. 97 481 1483. Tá? E quem quiser fazer uma leitura leve sobre o que eu falei durante o nosso bate-papo, né? Tá nesse livro aqui, Manual de Terapia Cognitivo Comportamental, onde eu sou coautora, não sou a única autora do livro, e o meu tema está lá falando sobre autismo, falando sobre a rotina, sobre os níveis, como nós falamos aqui, comorbidade, tá? Se quiserem, se tiverem interessados, Acha na internet, doutora? Consegue comprar pela internet? Sim, mas precisa entrar em contato com o número que eu passei, tá? Legal. E aí a gente pode fazer o envio também dessa leitura aí, para que eu possa estar ajudando aí e acalentando um pouco esses pais e também profissionais da área de educação também. Tá? Nossa, olha, foi muito bom ouvir a senhora hoje, foi muito legal, a senhora esclareceu demais. Eu tenho certeza que o alcance foi tremendo. Aliás, a nossa rádio é a maior, né? É a melhor aí do Rio de Janeiro, a melhor da AM do Rio de Janeiro. Perguntas, elas podem enviar por e-mail, tá? O e-mail é psicoterapia@psicologar.online. Ok.
Ok. Muito obrigada, doutora. Gente, tá acabando. Mas quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E olha, não perca, os nossos temas têm sido assim bem interessantes e eu sei que tem sido de crescimento para todos vocês. Um abraço a todo o povo querido do Ministério Beit Nevim, Casa de Profetas, ao todo o povo lindo da Ilha do Governador, da qual eu sou cria, digamos assim, sou insulana. Um beijo, minha terra natal, Ilha do Governador, a todo o povo de Cordovil, que é a sede do Ministério. E muito obrigado, gente. Até quarta-feira que vem. Vem comigo. Obrigada, Rose. Um beijo a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tchau, tchau. Tomar